agronegócio, turismo, construção civil, tecnologia e inovação e comércio exterior, tudo num só lugar. Começa agora o Fórum Cast Empresarial. Olá, tudo bem com você? Olá, internauta! Você que está aí, começa a nos acessar a partir de agora através do nosso canal no YouTube. Eu sou o Thiago Martinello e vou conduzir aqui as entrevistas porque estamos iniciando mais um episódio do Fórum Cast Empresarial. Esse que é um espaço para troca de ideias, para debates, as nossas pautas estão diretamente alinhadas com o desenvolvimento do nosso estado. É isso aí, que alegria, Thiago! Chegamos ao 4º episódio do Fórum Cast Empresarial. Eu sou Brena Manso e é muito bom estar com vocês. E eu te convido a continuar com a gente. Se não assistiu ainda os outros episódios, não perde tempo. Fica aqui e logo depois já vai assistir o episódio 1, 2 e 3. Nos siga nas redes sociais, se inscreva no nosso canal do YouTube e também temos o nosso site. É isso aí, quer conhecer mais informações aí sobre o Fórum Empresarial do Acre? O site é o forumdoacre.org.br. E agora que já nos apresentamos, vamos falar sobre o nosso convidado de hoje deste Fórum Cast Empresarial. Temos aqui o José Adriano, ele que é presidente da Federação das Indústrias do Acre, a FIEAC, e também presidente aí do Fórum Empresarial de Inovação e Desenvolvimento do Acre. É com ele que a gente vai bater um papo agora. Vamos lá. Olá, José Adriano. Seja bem-vindo ao Fórum Cast Empresarial. Muito obrigado. Mais uma vez aí a gente aqui, Thiago, Brena, estou à disposição. Vamos lá, vamos bater esse papo. Vamos bater esse papo. E não poderíamos começar esse bate-papo de outra forma que não fosse para falar da Expo Acre. Afinal, estamos às vésperas desse grande evento que tem aí um papel fundamental no nosso calendário acreano. Vamos conversar sobre isso. Qual é o papel da indústria, né, na Expo Acre, nessa feira? Afinal, as pessoas querem saber, o comércio fica aquecido, a gente sabe nesse momento. Tem muita gente já pensando no look, já comprando sua camisa xadrez, aquela bota bem descolada. Vamos falar um pouquinho agora do papel da indústria na Expo Acre. Sim, sem dúvida. É um grande evento, né? Talvez eu acho que é o mais esperado todos os anos. Uma pena que 2020 e 2021 a gente não teve esse evento. E a gente percebeu a diferença que isso faz na vida das pessoas. O acreano tem poucas oportunidades de abstrair, né, da sua realidade do dia a dia, e a Expo Acre representa tudo isso. Além de ser uma grande prateleira e uma grande oportunidade para as empresas mostrarem seus produtos, fazerem aquele comercial e também se divertir, né? Então a indústria fica sempre muito eufórica nesses momentos, e a gente tem um galpão que concentra o maior número de industriários lá. A gente seleciona, é um processo bem cansativo, exaustivo, mas compensador, porque a gente vê os empresários a cada ano se mobilizando ainda mais e trazendo novidades, e é a oportunidade que a gente tem de fazer alguns encontros muito seletivos de acordo com os temas que a gente entende que no momento é importante tratar. José Adriano, geralmente assim se fala muito em um balanço da Expo Acre de milhões e milhões. Às vezes isso fica até um pouco distante da realidade do acreano em geral. E o que eu queria te perguntar é como que funciona mesmo para a indústria na feira? É um espaço mais de exposição mesmo? Ou é mais um espaço para fechar um volume grande de negócios? Como que funciona isso? Olha, funciona como todo grande evento de exposição, né? Pelo Brasil inteiro é o mesmo formato. É lógico que fazendo o dimensionamento da nossa situação, mas nós temos convidados de fora do estado, temos o pessoal dos municípios, né, que vem para Rio Branco. Isso eleva ali, naquele período, o consumo naturalmente, né? A rede hoteleira se movimenta, a parte de restaurantes se concentra muito lá. Existem as atrações, que são um chamariz para tudo, mas em termos de contratações são geradas muitas expectativas, né? E isso sim
são as expectativas que são colocadas à disposição da imprensa e da população para dizer que foi criado aquela expectativa, que não nada mais é do que a concentração das atividades das empresas que estavam nas suas plantas industriais, que se concentram naquele período. É natural que haja sempre um plus, e a expectativa sempre é maior em relação de um ano para o outro, porque a cada vez que uma empresa vai lá, ela se entende numa necessidade de ser inovadora. E aí sim, gera assim, um número. Nós temos um volume quase sempre de contratações e expectativas. Então, quando acontecem as contratações, quase sempre ela já vem sendo trabalhada e, como eu falei, você tira a empresa daquele ambiente natural dela lá, leva para dentro da Expoac. Se a contratação foi feita lá, um exemplo, a venda de um equipamento agrícola. Tem todo um processo para você chegar no momento do desembolso. Então, acontecendo naquele período, está dentro da Expoac e foi realmente trabalhado ali. Então, existe essa parte que real, de fato, acontece, e a outra que gera expectativa. Você passa lá, como eu falei, uma grande prateleira, você pega o contato, você faz o seu estudo lá das condições de aquisições e são vendas futuras que acontecem. Às vezes é um ponto de partida, né? O setor imobiliário inovou bastante. Nós temos agora uma disputa para os lugares onde ficam as imobiliárias, porque elas querem ficar logo ali no início. E as vendas são realmente significativas. Você vai comprar um apartamento, embora você dê uma entrada de 20, 30 mil, mas é 400, 500 mil reais um apartamento. Então, não tem como você ficar maquiando números ali. A gente trabalha com essas duas situações. Aquilo que de fato se efetivou e aquilo que gerou expectativa de venda futura. José Adriano, eu queria até te perguntar como que vai os preparativos, como que é essa organização toda ali dentro do evento, como que é o planejamento? Tá todo mundo querendo saber e aproveita já para fazer um convite a quem está nos assistindo. Começou a Expo Acre, visite o Espaço das Indústrias, hein? O nosso espaço, modéstia à parte, é sempre o mais organizado do ponto de vista, porque como empresários a gente tem um nome a zelar, então a gente tem um projeto que a gente escreve para o nosso nacional, SES Nacional, Senai Nacional, e também nós vendemos os espaços, ali não tem nada de graça. As empresas vão lá, pagam por metro quadrado, hoje, se eu não me engano, está em torno de 100 a 150 reais, a diferença é justamente quem é associado e quem não é, né? E dentro desse orçamento, a gente tem o apoio do Sebrae também, que entra com uma parte desse recurso lá. Também um projeto escrito com antecedência suficiente. O governo também entra com uma parte. Então, feita essa engenharia financeira, a gente vai para aquilo que é possível dentro das possibilidades em termos de atrações e investimentos lá. Mas cada empresa, além de alugar aquele espaço, ele também fica responsável pela sua customização. É como acontece em qualquer tipo de exposição pelo Brasil afora. Aí a gente tem um esforço muito grande por conta exatamente da questão sanitária, que o setor do agronegócio fica responsável por essa parte aí, então é bem complexo. Eu considero que da parte da indústria, talvez assim a mais simples, porque a gente pega sempre a experiência do ano anterior e faz alguns ajustes. Nesse momento a gente está fazendo ajuste para a gente ter algo mais digital, exatamente pela proposta de inovação, né, novas tecnologias, mas não é tão difícil não. A questão é que a gente tem que ter disciplina, porque existe uma prestação de conta que precisa ser feita, e quase sempre as pessoas veem aquilo como um grande arraial. Então a gente tem alguns cuidados que a gente corrige, né? São muitos bares que estão ali, comércios, a zoada, né? A gente se preocupa com a invenção de um helicóptero do governo do estado, que quando vai para lá, e a gente espera que isso não aconteça esse ano, tem trazido muito transtorno, né? Porque é um período de muita estiagem, tem muito pó. Isso é uma das coisas que a gente demanda com o governo do estado para a gente deslocar aquela área lá que ela traz alguma dificuldade. Mas fora isso, o restante, a segurança sempre é muito bem feita, né? As parcerias que a gente faz do ponto de vista da Energisa também para manter lá com segurança essa parte, porque muita gente ligando seus equipamentos, os aparelhos, então a questão de sinal de internet também a gente se preocupa, enfim, a gente faz o possível porque o brilho todo não pode ser manchado por um acidente ou outro, né? Então essa é a preocupação hoje desse evento. Assim.
Presidente, outra pauta que o senhor tem acompanhado bastante é em relação à recuperação da BR-364, certo? Muito tem se falado em serviços emergenciais, em intervenção na estrada, uma grande necessidade do povo acreano. Quais o senhor acredita que serão aí os maiores desafios dessas obras na BR-364? O maior desafio é que nossas autoridades reconheçam que essa BR nunca foi uma proposta de viabilidade econômica. Ela sempre foi uma proposta de viabilidade social. As pessoas têm que entender que ela não pode ter sobrenome. Ah, é a BR do fulano, é a BR do senador tal, do político tal. Essa BR é do estado do Acre, é da sociedade. Por quê? Ao longo do tempo que a gente está aqui, desde 2015, a gente vem tentando fazer esse convencimento do ponto de vista da sociedade, que é a sociedade quem tem que cobrar os benefícios que da nossa Constituição. O direito de ir e vir é o primeiro de tudo. Mas se você entender que na medida que foi criado essa logística, tudo se concentra a partir daquilo. As pessoas desmobilizaram seus modal de transporte. E aí hoje não cabe a pessoa dizer partido A ou partido B vai tomar a frente disso. É nós que temos que cobrar, é o nosso direito. Bom, então partindo desse princípio, uma BR, quando construída, seja ela aqui ou nos Estados Unidos, ela precisa de manutenção. Então não existe essa história de dizer que a BR foi mal construída ou bem construída, botar a culpa em A ou B ou C. Não, todo tipo de intervenção de engenharia necessita de manutenção e tem um prazo de validade, de vida útil, de utilização. Nossa BR nunca foi uma BR, nós tivemos ali uma estrada, nós temos uma estrada. Hoje nem isso a gente pode dizer que existe. Então o que a gente resolveu a partir de 2016? Fazer um acompanhamento técnico, tirando essa questão ideológica de cima da BR, para tentar convencer os munícipes, não só ao longo da BR, mas de todo o estado, porque na medida que Rio Branco vira as costas para o Juruá e diz que não tem nada a ver com aquilo, ele não está tendo a empatia necessária de se colocar no lugar das pessoas que estão ali e que precisam ter essa questão resolvida de uma forma como apoio de todo o estado. E, na verdade, todos nós precisamos dessa BR-364, independente para onde ela vai ou deixa de ir. É um direito nosso. E aí, dentro desse tema, a gente fez várias visitas técnicas, apontamos inúmeras intervenções emergenciais urgentíssimas. Para quê? Para evitar acidente, para evitar morte, para evitar o desespero das pessoas. Você imagina uma pessoa que mora no meio de um trecho que não tem sinal de celular, que não tem uma condição de acostamento, que não tem iluminação noturna, que não tem sinalização noturna, que não tem uma regularidade de transporte Vida público. difícil, né? Aí essa pessoa já tem uma idade avançada e precisa se deslocar para um tratamento médico. Então, é essa empatia que a gente vem pedindo para que as nossas lideranças, tanto do governo federal como estadual, como as instituições, se mobilizem em favor disso. Então, eu acho que hoje a gente ganhou essa briga. Nós já temos algumas instituições que estão protagonizando esse mesmo envolvimento da sociedade, se colocando à disposição, e a BR parou de ter um padrinho. Hoje, a Assembleia Legislativa, a gente parabenizou o presidente da Assembleia pela iniciativa, está reunindo uma caravana de instituições dentro do mesmo modelo que a gente fazia no passado e levando essas instituições a se comprometerem com o acompanhamento dessas recuperações. Aí você fala, qual é o maior desafio? O maior desafio é porque brigar pelo orçamento de uma reconstrução ou recuperação de uma BR, eu não considero tão difícil, porque o orçamento é parte do processo. Precisa ter a condição de você ter isso previsto para desembolso. Mas aí depois é o processo de contratação, a execução dessa obra, a aquisição de mão de obra, de insumos. Nós importamos pedra de outro estado, então imagina como é que é a complexidade de você ter que trazer pedra lá de Porto Velho e levar até Cruzeiro do Sul. Então, existem algumas situações que precisam ser consideradas atípicas em relação a outros estados. A construção civil do nosso estado, ela se divide em inúmeras variáveis ali, e uma delas, nesse caso da BR, é equipamentos
né, que precisa ter um volume muito grande em função da janela, pequena janela de verão que a gente tem. A outra são insumos, que é o caso da pedra, que é o mais complexo para essa logística todinha, que na medida que um caminhão passa carregado daqui para lá, ele com esse peso ele também vai, de certa forma, trabalhando para prejudicar o que venha a ser feito. Então não dá para você começar daqui para lá e ficar passando por cima ali. Então a ideia é você estar trabalhando de lá para cá. Mas em função do período que ela ficou sem manutenção, hoje está sendo feito um trabalho chamado PATO, né? Que é um formato de contrato que faz uma manutenção urgente. O que isso contempla? Contempla aquele buraquinho ali feito rápido, um problema ou outro que possa existir, mas não entra nas intervenções pesadas. O que são isso? Uma erosão muito grande na BR que chega, inclusive, a ser necessário fazer um desvio. Não contempla. Isso precisa ser outro processo. Então, hoje, a gente já visitou o diretor do DENIT, já conversamos com a bancada federal, estamos acompanhando os processos de debates sobre a BR-364 com as instituições. Vamos estar junto desse movimento agora da Assembleia Legislativa. Esperamos mobilizar todos os prefeitos desses municípios ao longo da BR. O prefeito de Rio Branco também precisa se comprometer com esse trabalho. Então é uma soma de muitas mãos ali que a gente precisa para o bem do estado do Acre. Porque se a gente não se une nesse momento por conta desse trecho que leva até o Juruá, como é que a gente vai poder pedir de vez em quando, né, ou sempre que precisar, um apoio de lá para cá também para outras questões que é importante. Então eu não consigo enxergar desenvolvimento sem logística, eu não consigo enxergar desenvolvimento sem a condição de debater com todos os interlocutores, todos os interessados no desenvolvimento, seja na questão social, seja na questão de investimento turístico, seja na infraestrutura, seja... o desenvolvimento é na transversalidade e interesse de todo mundo, inclusive do pequeno produtor, das pessoas que estão lá no bairro que pegam o transporte dessas BR, porque hoje o desafio é isso, a gente ter a noção de que essa BR pertence ao estado do Acre e ela precisa ser tratada como prioridade. O Fórum Empresarial do Acre tem uma câmara técnica para tratar sobre a construção civil, já que a gente começou a falar um pouco aí da construção, recuperação da BR-364, eu fico um pouco curiosa, vou até perguntá-lo quais são os assuntos assim debatidos nessa câmara para o segundo semestre aqui no Acre em relação à construção civil? Então, Brenda, o fórum ele é um ambiente de discussão e debates daqueles temas que estão à luz no momento para interagir com o desenvolvimento. E a Câmara Técnica da Construção Civil ela cumpre essa missão de forma muito técnica. A gente não dá pitaco, a gente dá sugestões baseado na experiência que nós temos do setor, mas olhando exatamente para as inovações que a gente tem no Brasil inteiro. Então, ela funciona como uma condição de assessorar as definições ou qualquer tipo de proposta que o poder público tenha de interesse de implementar no Estado. Digo Estado porque a gente, lá no município X, lá, se vai fazer qualquer tipo de intervenção, a gente acompanha e, se tiver necessidade, a gente faz uma sugestão de melhoria, né? Mas quase sempre as câmaras técnicas do Fórum Empresarial, ela é demandada. Nesse momento, a Câmara Técnica da Construção Civil se concentra na parte de habitação, porque tem um programa do governo federal que está sendo gestado, né? Então tem discussões das premissas, a realidade da construção civil no estado do Acre é completamente diferente da realidade de outros estados. Essa briga por quantidade, quem chega primeiro bebe água limpa, então a gente está sempre acompanhando. E nós temos uma assessoria da nossa Câmara Brasileira da Indústria da Construção Civil, que se concentra em Brasília, que reúne os Sinduscon de todos os estados, e por isso a gente tem condições de discutir com os gestores municipais e com o programa do governo de habitação, para que a gente possa ter as condições de orientar as empresas do setor a se organizarem e se prepararem para essa demanda. Mas a Câmara Técnica da Construção Civil, ela, na medida que é demandada, ela
faz um grupo técnico, se tiver várias demandas, ela monta vários grupos, entendeu? E já que começamos a falar também aí sobre esse grande projeto de habitação que está bem próximo de começar, o governo federal já discute muito isso, é um assunto aqui, é algo muito esperado. Presidente, temos mão de obra suficiente e qualificada para quando começar mesmo a acontecer? É um tópico um pouquinho delicado. Fala pra gente, a gente pode contar com mão de obra? Você andou estudando, né? Realmente é um dos gargalos aqui hoje no governo, no nosso estado, né? As obras do governo sofreram uma descontinuidade desde 2014, quando houve a ruptura política do governo federal em relação aos convênios que o estado do Acre tinha com o governo federal. E a partir daquele momento, a construção civil aqui no estado, por depender muito de investimento público, ela vem sendo desidratada. E, naturalmente, surgiram aí vários outros problemas, como é o caso da pandemia, que vocês sabem que ela precipitou a migração de várias profissões, né? E a construção civil, por ser um ambiente de trabalho, naquele primeiro momento foi muito difícil para a gente manter alguns canteiros de obras, tinham várias restrições, e isso foi dificultando a ampliação e a capacitação e a renovação de mão de obra. Hoje nós temos essa dificuldade, sim, como um dos desafios para a gente garantir a construção civil forte nos próximos 4 anos, mas a gente acha que isso é um bom problema. Acho não, eu tenho certeza, porque nós temos o Senai, hoje muito bem aparelhado, equipado, nivelado em termos de tecnologias e novidades de equipamentos para colocar à disposição do empresário nessas capacitações, né? Já estamos em conversa com o governo do estado para, dentro de determinados locais, como é o caso da Cidade do Povo, a gente montar turmas específicas, incluindo, inclusive, nesse caso, o público feminino, porque desde 2012 nós já criamos esse formato para abrir a condição para o público feminino se inserir na construção civil e tem sido muito bem recebido, porque nesse caso são atividades que as mulheres sabem desempenhar muito melhor do que os homens, né? Operação de equipamentos pesados. É muito gratificante você ver, porque a mulher quando chega, ela obriga o marmanjo lá a ser mais dedicado, a ser mais profissional, porque existe essa correlação de forças, né? E aí, assim, nós temos também outras preocupações. A capacitação das empresas que foram descontinuadas durante o período em que a gente está aí sem obra, a inércia realmente desse setor, traz uma certa acomodação. Então, poucas empresas sobreviveram, passando por todas as crises do ponto de vista econômico, porque, né, mas a gente está aí já se organizando para conversar com as novas empresas, levar para elas as necessidades do ponto de vista da qualidade, do ponto de vista do investimento na sua gestão, do ponto de vista, inclusive, da questão de segurança, porque não pode ser banalizado. Então, não é tão simples. A gente corre atrás dos governos para que invistam, criem as oportunidades de construções, de obras e outro tipo de intervenções na área de infraestrutura, mas a gente tem essa obrigação tácita de que, na medida que isso acontece, passa a bola para a gente cuidar desses detalhes. Então, a questão do registro formal tem que acontecer, o respeito à legislação ambiental precisa ser prioridade. Então, isso são situações que são colocadas e quase sempre elas não vêm a público porque são detalhes, né, minúcias. Mas a gente, enquanto instituição, a gente debate tudo isso. Restam poucas as unidades para ser distribuídas no Brasil, mas para o Acre já foi garantido pelo governo federal 1.000 unidades. A gente pediu prioridade para que esse formato de construção seja o formato mais tradicional possível, que é aquele formato em que a gente tem a construção dentro do modelo convencional. Por quê? Porque ele vai usar tijolinho por tijolinho e aí gera mais mão de obra nesse momento a ser contratada. Se você for para um processo construtivo fabril, aí você reduz a quantidade de contratação. Então a gente espera gerar, com essas edificações aí, muita expectativa, tanto do comércio, porque irradia todo um processo de reinvestimentos em vários setores,
panificação para servir o café da manhã, alimentação, a parte de confecções por conta dos uniformes, enfim, tem todo o setor madeireiro, o setor cerâmico, o setor de extração mineral, todo mundo se mobiliza. Então, dentro dessa situação, a gente está olhando para essa ampliação desses investimentos que vão ser feitos, mas, ao mesmo tempo, preocupado em dar condições para os empresários e na formação exatamente onde paira a preocupação. Porque antes de qualificar qualquer pessoa, a gente precisa levar para ele, dentro dessa carga horária, uma proposta de cidadania. Presidente José Adriano, e já que estamos, né, na pauta da construção civil, agora a gente pode falar sobre o CUB, que é o Custo Unitário Básico de Construção. Eu gostaria que o senhor destacasse para o nosso internauta, né, explicasse melhor o que representa esse indicador. Com certeza, as pessoas... É um como pouco assim? técnico, né? O que é o CUB? É muito técnico. Na verdade, o CUB, como você mesmo falou, ele é uma referência, né, do preço por metro quadrado e ele separa o tipo de edificação pelo formato de acabamento. Então, nós tivemos inúmeras oportunidades em que a imprensa chega e pergunta, mas por que o metro quadrado da construção civil no Acre é o segundo mais caro do Brasil? A resposta é muito simples. Se você vai considerar que todos os insumos necessários para você construir uma casa são fabricados na porta da tua obra, o custo é um. Agora, se você tem que importar até a pedra, aí você considera o custo que você tem que transferir para o transportador. E ainda tem essa discussão tributária, que é realmente uma situação de acúmulo, né, de vários tributos, e isso encarece de fato. A nossa mão de obra também ela é um custo muito alto também, porque, se vocês observarem, nós temos aquela mão de obra que é contratada, que tem uma tabela a ser seguido, e temos aquela mão de obra que, como é o caso de algumas obras particulares, você vai construir sua casa e você não vê necessidade de contratar o cara formalmente. Aí você vai para um processo de contratação de diária. E aí isso gera uma expectativa nele de ganho real. Na verdade, falta ali a segurança que não está dentro do seu contrato. E isso também é considerado dentro do CUB. Você tem que fazer essa consideração. E aí, nesse caso, a gente tem a produtividade que interfere diretamente nessa condição. O cara quer ser clínico geral e quer ser o entendido de tudo. E aí ele não vai ser especialista em nada. Quando você vai para a discussão de um CUB fora do estado, onde você tem muita mão de obra, principalmente a mão de obra qualificada dentro dessas especialidades, aí você tem uma condição de ter um preço mais justo para essa mão de obra. Então, quase sempre está ali. O que influencia também? O tipo de acabamento. O Thiago vai construir uma casa com a Brenda e ele diz assim, não, o acabamento deixa que eu vou trazer todo dos Estados Unidos. Esse acabamento requer uma condição melhor, mas o grosso, vamos dizer assim, aquela coisa tradicional, o formal, é igual a todas as outras obras. Mas o teu acabamento vai te elevar o custo final e isso influencia. Então a gente tem níveis para cobrar por metro quadrado. Não, eu quero uma casa de baixa renda. Tem lá o valor, baseado em tudo que foi, mas com a referência de que os acabamentos são mais simples. Agora, alto padrão, aí ele vai para o preço mais alto. Existe uma distorção muito grande. Se você for olhar, não pela média do Brasil, mas pelo metro quadrado em função do alto padrão, aí você vai ver que o preço do estado do Acre não está tão alto assim. Uma verdadeira aula, presidente. Falando nisso, um grupo do Fórum Empresarial do Acre esteve na Prefeitura de Rio Branco no final de junho para apresentar algumas sugestões do plano diretor da capital acreana. Compartilhe um pouco com a gente sobre essas sugestões e também é importante, não é mesmo, Thiago, falar o quão é necessário termos um plano diretor nas cidades. Então, o plano diretor ele já é um documento desde 2016, a última revisão que aconteceu, e aí ele, a cada 10 anos ele precisa ser revisado. E fizemos uma provocação ao prefeito em 2021 e ele deu uma adiantada nesse processo. Por quê? É importante dizer que a gente tem 10 anos para fazer essa revisão, mas nada impede que seja adiantado algumas propostas, até para ter tempo de ser debatido com a sociedade, porque é necessário alguma parte
é importante dessas discussões serem levadas, inclusive, a público, e aí tem que ser a necessidade de uma audiência pública para poder ter a condição de consenso, né, e, logicamente, debater exaustivamente essas mudanças que quase sempre elas elevam ou podem trazer algum problema para os munícipes. Mas no caso da nossa contribuição, foi pela Câmara Técnica da Construção Civil, foi uma contribuição que a gente julga muito positiva, muito tempestiva, porque hoje, se você observar, Rio Branco ele tem uma malha viária muito maior do que há 10 anos atrás. E exatamente em função das intervenções da Cidade do Povo, você começou a ter necessidade de integrar agora esses bairros urbanizados. E se você imaginar que para você sair de um extremo da cidade, você tem que passar pelo centro da cidade, é um absurdo. Quando, na verdade, se você observar, se você fizer uma ligação entre um bairro e outro, você equaciona essa distância e facilita a vida de todo mundo que tem ou uma relação familiar com outro bairro, ou até mesmo trabalha prestando serviço naquele outro bairro. Desafoga o trânsito, principalmente naqueles horários de pico. Exatamente. Principalmente. Então, isso foi algumas das sugestões, mas tem sugestões muito importantes, como é o caso do adensamento das edificações verticalizadas, para que a gente tenha aí a condição de concentrar o maior número de pessoas próximo daquela infraestrutura econômica mais à disposição de todo mundo, que é o caso de escola, shopping e tudo mais. Então, a ideia é que a gente tenha aí uma proposta aceita pelos vereadores e pela sociedade do aumento desse gabarito, né? Então, foram várias sugestões que a gente fez na tentativa da gente dar uma atualizada no processo de urbanização da nossa cidade. Tem também uma proposta de regularização fundiária daquela parte da periferia da cidade, onde a gente pede para ser incluído na zona urbana, dar condições das pessoas terem loteamentos de chácaras. São intervenções necessárias que precisam ser feitas do ponto de vista da infraestrutura do investimento público municipal, que precisa ser discutido, porque tem um processo de passar pela Câmara de Vereadores e ter essa finalização lá. Então, por enquanto, a gente fez a nossa parte de contribuição, tem outras instituições, seja sociais ou instituições governamentais que contribuem também, dando sugestões. Aí o prefeito reúne lá com o seu grupo, faz um consenso daquilo, apresenta as sugestões, seja se for necessário, faz isso dentro de uma audiência pública e leva a proposta para a Câmara de Vereadores, e lá é que, de fato, a gente vai saber se vai ter apoio para aprovar ou não, e pode ser que haja modificação, mas a gente está muito otimista e a gente espera que isso traga um aumento dos investimentos, principalmente do setor imobiliário, para Rio Branco. E a gente espera que isso aconteça mesmo, ouvir algumas das sugestões excelentes, diga-se de passagem. Com certeza, e é bem legal porque a gente pode ver aí uma atuação bem direta mesmo do Fórum Empresarial, né, fazendo essas sugestões. Acho que para finalizar até aqui essa nossa conversa, o nosso bate-papo, eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre o Fórum Empresarial, presidente. No sentido aí, como que a gente pode colaborar nesse cenário, nesses debates? Então, hoje o Fórum ganha maturidade porque a gente começou em 2016, ele era só uma ideia, em 2018 para 2019 a gente conseguiu criar um CNPJ, e ele passa a ter uma identidade, passa a ter um estatuto. Hoje a gente tem convênios com o Estado e com as prefeituras, a gente interage com a comunidade acadêmica. Nesse momento o Fórum contratou 5 doutores da Universidade Federal do Acre. Isso para a gente é assim, um plus do ponto de vista técnico, porque a gente passa a ter uma massa crítica realmente, eu diria, raiz, né? Porque os nossos doutores precisam ser, não só nossos doutores, mas toda a nossa comunidade acadêmica precisa ser enxergada pelo poder público, precisa ser enxergada pelo setor produtivo. Nós temos aí uma condição, e são vários os estudos que estão dentro dessas academias que precisam ser explorados economicamente, fazer sentido os investimentos em educações que a gente tem. Então, é isso que o Fórum faz. Ele bota o dedo na ferida de vez em quando, mas a melhor proposta mesmo é a gente ocupar esse vazio deixado em grandes temas aí pela sociedade em função do distanciamento ou até do oportunismo político que a gente tem no nosso estado. E obrigada por compartilhar
tanto conhecimento aqui com a gente. Esse foi o 4º episódio do Fórum Cast Empresarial. Conversamos aqui com o José Adriano, que é presidente da FIAC, e também do Fórum Empresarial do Acre. Muito obrigada, José Adriano, pela sua participação, viu? Obrigado aos dois aí mais uma vez. Maravilha, mais um episódio então aqui concluído, mais uma grande conversa. A gente pode explorar aí várias pautas muito interessantes e com certeza a gente sempre vai mantendo aí vocês atualizados sobre o Fórum Empresarial de Inovação e Desenvolvimento do Acre. Muito obrigada, presidente. E assim chegamos ao final de mais um episódio do Fórum Cast Empresarial. Muito obrigada a você que nos acompanhou até aqui. Não deixe de seguir o nosso canal do YouTube, faz isso agora. E nos siga também nas nossas redes sociais que aparecem aqui na tela para você. É isso mesmo, muito obrigada e a gente se encontra na próxima. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Muito obrigado por terem ficado com a gente neste episódio do Fórum Cast Empresarial. Fórum Cast Empresarial, o podcast que debate o desenvolvimento do Acre.